lá na casa dele, juntamente com ele, com a mãe dele, com a família dele. Até nós arrumamos um lugar para morar, começamos a comprar uns móveis, né? E eu lembro que para mim foi muito difícil separar da minha mãe, assim, ficar longe da minha mãe, meus irmãos eram pequenos. Eu lembro muito bem que minha mãe foi até no supermercado onde eu trabalhava ali no supermercado, na região do aeroporto de Congonhas. Hoje ainda tem, mudou só a rede do supermercado, mas enfim, o local é o mesmo. E minha mãe foi até este lugar querendo falar comigo, queria que eu voltasse para casa e eu nem quis falar com ela, né? Nem quis, porque eu era certa, minha mãe era errada, porque minha mãe tinha maltratado o meu noivo. Fui para casa e passados os dias, esse homem começou a me agredir mais e mais e mais e mais, de tal forma que a mãe dele tinha que intervir para que ele parasse de me agredir. Olha só a situação como que é. Ele era um homem muito agressivo, muito ignorante, então a família até ficava meio assim receosa, né? Eu lembro muito bem de certas agressões. Eu lembro que uma vez eu saí do supermercado muito tarde da noite, até mesmo porque eu fui a última a chegar no caixa, então tem essa. Não sei se hoje ainda assim. Cheguei por último no caixa, então eu tive que fazer o fechamento ali, fui a última a sair. E eu lembro muito bem que eu perdi o ônibus que eu pegava todos os dias naquele horário. Naquele dia aí eu perdi, até mesmo porque eu cheguei na frente de caixa tarde, né? E ele já estava me esperando. Era assim, ou ele, como ele trabalhava só finais de semana nesse barzinho, né, nessa baladinha, então durante a semana não fazia nada, mente vazia, oficina de diabo, ele ficava maquinando coisas, ele ficava falando que eu estava traindo, ele ficava imaginando, eu na realidade estava trabalhando. E este homem começou a me controlar. Ele controlava os meus horários de chegada, às vezes comparecia ao supermercado assim do nada sem avisar, às vezes ia me buscar sem avisar, como se fosse assim, eu vou fazer uma surpresinha para ela, nossa que legal, ela vai ficar feliz. Na realidade ele iria mesmo, era para me vigiar. E eu lembro muito bem que nesse dia ele não foi me buscar, mas ele ficou me esperando no ponto de ônibus. Eu perdi o ônibus, cheguei tarde, quando eu cheguei esse homem já estava com a cara feia. E eu lembro muito bem que neste dia nós morávamos ali na região do Campo Limpo. Hoje é o Shopping Campo Limpo, mas na época era Sé Supermercado. Embaixo tem até a Avenida Carlos Caldeira Filho, e a gente morava ali, naquela região, 3 ruas aproximadamente ali. E eu lembro que quando eu cheguei no ponto de ônibus ali, no supermercado, no Sé, que hoje é o Campo Limpo, né, Shopping Campo Limpo, ele já com uma cara fechada pra mim, e ele começou a falar, porque eu cheguei atrasado, porque eu tava traindo ele, enfim, blá, aquela coisa toda. Eu já fiquei chateada também, aí já falei pra ele que não era, começou a gritar comigo, aí saímos do meio das pessoas e fomos pra essa Avenida Carlos Caldeira Filho, ela à noite, já era 11 e pouca da noite, não tinha tanto movimento quanto tem hoje, né? E ali ele começou a me agredir. Ele começou a puxar meu cabelo, me dar soco nas costas, me dar chute. Eu ainda tentei sair, mas ele era bem mais forte que eu. Enfim, foram agressões atrás de agressões. Eu lembro muito bem que vinha vindo um carro, esse homem parou, atravessou o carro assim na rua, saiu do carro e veio para cima dele, e eu ainda não deixei ali ter aquela briga. Eu falei para ele, não, moço, tá tudo bem e tal. Na realidade eu não tava, mas na hora que o homem veio para cima, na hora que o homem parou, ele falou para mim que se eu falasse pro homem que eu estava sendo agredida, como se o homem não tivesse visto, ele iria me matar. Então eu tive ali que encenar como se estivesse tudo bem. E eu lembro que eles ainda tiveram uma discussão feia lá, o homem queria me ajudar, eu não quis, e por fim o homem foi embora e eu continuei com ele para casa. Era pertinho de casa, e eu lembro que quando o homem sumiu assim de vista, ele continuou me batendo, e quando chegou no portão de casa, ele falou para mim que era para entrar para tomar um banho e não era para falar para ninguém. Na realidade eu já estava até sangrando, que eu estava muito machucada, e eu tive que ir pro banheiro. Ele pegou a toalha já justamente para ninguém ver. Essa foi uma das agressões. Outra situação foi que ele chegou bêbado em casa, ele fazia uso de drogas, de bebida alcoólica, mas na realidade ele já tinha um caráter ele tinha uma personalidade muito forte, era muito ignorante. Eu lembro muito bem que nós começamos a discutir, ele mais uma vez num episódio bem mais
mais intenso de agressões comigo. Ele chegou a me bater, depois queimou os meus seios com cigarro. Até hoje eu tenho marca no meu seio dessas agressões. Veja bem, isso foi em meados de 98, nós estamos em 2022, eu ainda tenho marca, por incrível que pareça, né? Eu tenho umas marquinhas do cigarro onde ele me queimou. Então são coisas assim, foram situações muito difíceis que eu passei com esse homem, foram situações gravíssimas e assim, eu não podia pedir ajuda para ninguém. Ele falava que se eu falasse para alguém, ele iria matar minha mãe, iria matar os meus irmãos que eram pequenos, não tinha ninguém pela gente. Era só eu, minha mãe e meus irmãos, e eu fui inventar de me rebelar contra minha mãe, fui para casa dele. Então eu achava, poxa, eu só tô pagando o preço pelo que eu fiz com minha mãe, mas eu também não ia embora, eu tinha medo. E ele realmente falava que iria matar eu, que ia matar os meus irmãos e a minha mãe, e assim eu acreditava. Eu sabia muito bem do caráter dele, de como ele era uma pessoa ruim, eu não duvidava. Para ele fazer isso é uma coisa que não seria difícil, né? Para ele, eu acho que ele faria isso com o maior prazer. E por essa situação eu ficava calado, ficava sofrendo, ficava apanhando, as agressões eram muitas, né? Cheguei a engravidar, infelizmente sofri um aborto, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Sofri esse aborto decorrente dessas agressões dele, fui parar no hospital, eu lembro muito bem que eu fui para o hospital e eu tava morrendo de medo, e eu ainda falei pro doutor, eu fui ali para Santa Maria, eu falei pro médico, falei, me deixa ficar aqui. Ele falou, não, você vai ficar internada, realmente, tem que fazer coletagem e tal. E ele perguntou para mim o que era, e eu falei, não quis falar para ele, eu falei que eu tinha caído, enfim, mas ele sabia. Só que naquela época não tinha nada disso, de Lei Maria da Penha, não tinha esse aparato todo do judiciário, da polícia, não tinha lei, não tinha nada disso. Eu lembro muito bem que mesmo ele controlando todos os meus horários, ele disse uma vez que não iria na hora do meu almoço. Naquela época não tinha celular, era telefone de fio. E ele ligou lá no supermercado, mandou dizer para mim que ele não iria lá na minha hora do almoço. E o que eu aproveitei? Eu tinha 2 horas de almoço e isso ocorreu depois do aborto, que eu voltei a trabalhar. E eu falei assim, eu vou na delegacia, eu vou denunciar esse cara, mesmo ele falando que vai me matar, acho que a polícia vai fazer alguma coisa. E como eu acabei de falar, não tinha esse aparato todo que nós temos hoje, né, a justiça. E quando chegou lá... E essa foi apenas uma parte do meu testemunho. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Te espero no próximo vídeo.